Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Fonte, sou professor de matemática e o objetivo desse canal é trazer aulas com teoria, exercícios e correção desses exercícios para complementar o seu estudo. Eu vou deixar no link da descrição sempre o material com a teoria que a gente está trabalhando e também uma lista de exercícios para você fazer e a gente fazer a correção no próximo vídeo. Então, não quer perder o próximo vídeo com a correção desses exercícios, eu vou deixar aqui na descrição. Se inscreve no canal e hoje iremos falar sobre a primeira aula de frações, lá da teoria do basicão até a comparação de frações, a localização na reta. Tá bem bonito, tá bem interessante aí o nosso material. Então, vamos lá, vamos nessa, vamos que vamos. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre frações, qual a ideia de frações, né? A ideia de frações é o seguinte: toda vez que eu pensar em frações, eu estou pegando um todo e eu estou dividindo esse todo em partes. Aqui no caso, eu estou pegando esse todo e dividindo em 8 partes. E dessas 8 partes, eu estou tomando 3. Né? Então, o 8 é o que a gente vai chamar de denominador, que vai indicar em quantas partes foi dividido. E 3, que eu vou chamar de numerador, indica a quantidade de partes que foram tomadas. A ideia de fração é essa, né? A gente está pegando, dividindo em partes e depois tomando uma parte dessas partes. A leitura de uma fração ela vai depender de acordo com o denominador. Então, se eu tenho denominadores menores que 10, como é que vai funcionar? Para cada denominador eu vou ter exatamente uma palavra que vai seguir a leitura do numerador. Por exemplo, eu tenho o 3 no numerador e o 7 no denominador. Como é que eu vou ler isso? Eu vou ler 3 normal e depois eu vou ler em relação ao denominador 7, eu leio sétimos. Então, 3 sétimos. Agora, se eu tenho denominadores com potências de 10, isso significa 10, 100, 1000 e por aí vai, eu vou fazer uma leitura da mesma maneira, só que agora os denominadores vão ter esses nomes aqui. Então, ó, se eu tenho 12 sobre 100, a leitura vai ser 12, denominador 100, então é 12 centésimos. Agora, se o meu denominador não é menor que 10 e não é uma potência de 10, ou seja, as outras situações, por exemplo, 12 sobre 15, a minha leitura vai sempre os próprios números, eu vou fazer a leitura dos próprios números e acrescentar avos no final. Então, aqui eu tenho 12, 15 avos e o próximo exemplo eu tenho 13, 20 avos. Beleza, falando um pouquinho sobre a leitura, vamos classificar as frações, pessoal. A classificação das frações é importante para um próximo assunto que a gente vai ver já já. A primeira fração é a fração própria. Fração própria e fração imprópria, elas funcionam assim, ó. Quando eu estou falando de uma fração própria, eu estou falando de uma fração onde o numerador, o cara que está em cima, ele é menor do que o denominador. Alguns exemplos: 3 quartos, 4 oitavos, 11 dozeavos. São frações onde o cara que está em cima é menor do que o cara que está embaixo. E quando eu falo fração imprópria, a primeira coisa que os alunos falam é: Bruno, é o contrário. É quando o denominador é menor do que o numerador. Só que não é exatamente isso. E eu prefiro continuar me referindo ao numerador, né? Eu vou dizer que o numerador ele é maior ou igual, tem um detalhe aqui do igual, ao denominador. Então, ó, 4 terços, 8 quartos e 11 onzeavos. Pode ser igual ou pode ser maior, tá? Para eu poder chamar de imprópria. Dentro das frações impróprias, tem uma outra classificação, né? E vai ser as frações que são aparentes, né? O que significa? Que o numerador ele é um múltiplo do denominador. Então, ó, eu tenho 8 quartos, eu tenho 11 onzeavos e eu tenho 15 terços. O que significa o numerador ser
múltiplo do denominador. Significa que se você for simplificar essa fração, fazer 8 dividido por 4, isso daqui vai dar 2. Se eu pego 11 e divido por 11, isso daqui vai dar 1. 15 dividido por 3 vai dar 5. É aparente porque ele tem uma aparência de fração, mas ela representa um número inteiro, né? Beleza. Então, uma vez que a gente trabalhou um pouquinho a ideia de classificação de uma fração, vamos falar um pouquinho sobre número misto. O que é número misto? É um número que é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, o número 9 inteiros e 3 quartos. A parte inteira é 9 e a parte fracionária é 3 quartos. E toda vez que eu falar de número misto, é muito importante eu saber transformar um número misto em fração imprópria e fazer o caminho contrário. Primeiro vamos falar um pouquinho de número misto para fração imprópria. Então, para transformar, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu peguei aqui um exemplo, 9 3 quartos, eu pego o denominador e multiplico pela parte inteira e depois eu somo com o numerador. Então, vai ficar 4 vezes 9 mais 3. 4 vezes 9 é 36. 36 mais 3, 39. E o denominador a gente repete, ó. Então, vai ficar 39 quartos. Muito tranquilinho. Vamos fazer mais um exemplo. 5 vezes 3 mais 4. E repete o denominador. Então, ó, 5 vezes 3, 15. 15 mais 4, 19. Vai ficar 19 quintos. Show de bola. Uma vez que eu fiz aqui número misto para fração imprópria, vamos fazer o caminho contrário. Para transformar, eu vou sempre pegar a fração, né? Vou pegar esse numerador e eu vou dividir pelo denominador. Então, vou pegar o 39 e vou dividir por 4. 39 dividido por 4 dá 9 e sobra 3. O divisor vai ser o denominador. O 9 vai ser a parte inteira. E o 3 vai ser o numerador. É o famoso din, né? E aí eu vou pegar esse 9 e esse 3 quartos e escrever na forma mista. Aqui, ó, inteiro, denominador e numerador. Lendo, lendo, lendo. Mais um exemplo aí, ó. Se eu pego 19 quintos, pega 19, divide por 5. Vai dar 3 e sobra 4. Inteiro, din, né? Denominador, inteiro, numerador. Vai ficar 3 inteiros e 4 quintos. Lindo, lindo, lindo. Depois, a gente vai falar sobre localização na reta, pessoal. Localização na reta é bem tranquilo porque a gente continua com a ideia de fração. A gente vai continuar usando a ideia de fração, só que agora a gente vai falar da fração na reta. Então, ó, eu vou querer representar primeiro a fração 2/3. A fração 2/3 é uma fração própria. E todas as frações próprias, ou seja, que o de cima é menor do que o de baixo, a gente vai estar falando de um número que vai ser menor do que uma parte. Se ele vai ser menor do que uma parte, quer dizer que se eu estou no zero e eu vou marcar uma fração própria, quer dizer que ele não chegou no 1. Né? Ele vai estar entre 0 e 1. Ele não completou uma parte completa. Então, ó, eu vou olhar para essa região da reta aqui, ó, entre 0 e 1. Como é que vai funcionar? O 3, ele vai me dizer em quantas partes eu vou dividir essa reta. É a mesma ideia da fração. Então, vou vir aqui, vou colocar esses dois pontinhos aqui para dividir a reta em 3 pedaços. E aí, como é que eu marco, como é que eu tomo 2 partes, né? Já que o 2 é a quantidade de partes que eu tomo. Então, ó, se eu ando uma parte e depois ando uma segunda parte, eu vou parar aqui. Então, aqui vai ficar representado o meu 2/3.
Vamos ver se a gente entendeu isso legal? Vamos fazer mais um exemplo? 3/5. De novo, ó, fração própria. Então, vou olhar para o pedaço ali entre 0 e 1. Entre 0 e 1, o 5 significa que eu vou dividir em 5 fatias. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fatias. E dessas 5 fatias, eu vou andar 3. Então, 1, 2, 3. Então, vai ficar aqui o número 3/5. Show de bola, Bruno. Já sei marcar uma fração própria. E uma fração imprópria, tipo 7/3. Bom, 7/3 é uma fração imprópria. O primeiro passo é transformar ela em um número misto. Então, ó, pega 7, divide por 3. Vai dar 2 e sobra 1. Então, vou vir aqui e transformar em número misto. Vai ficar, usando o DIN, né? 2 inteiros e 1/3. Aí, o que significa? Que eu vou pegar essa reta e o 2 significa que ela vai estar entre 2 e 3. Por que vai ficar entre 2 e 3? Eu tenho 2 inteiros, eu consegui dar, ó, um passo inteiro, 2 passos inteiros. Agora, essa fração ela vai estar falando em relação a esse próximo intervalo aqui entre 2 e 3. E essa fração que está aqui está me dizendo que eu vou dividir em 3 partes. Então, nesse pedacinho, eu dividi em 1, 2, 3. E desses 3 pedaços, eu vou andar 1. Então, ó, vou andar um pedacinho, parei aqui, ó. Então, aqui vai ser o meu 2 inteiros e 1/3, ou meu 7/3. Beleza? Legal, né? Então, ó, falamos agora de localização na reta. Que é fração equivalente, pessoal? Eu olho para essa primeira imagem aqui, eu estou vendo a fração 1/2. Quando eu olho para essa segunda imagem aqui, eu estou vendo a fração 2/4. Quando eu olho para essa terceira imagem, eu estou vendo a fração 3/6. Aqui, essas imagens, elas são idênticas, só estão divididas em partes diferentes, mas elas são iguais e estão com a mesma região marcada, né? E sempre é a metade. Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte, né? Uma mesma parte. Então, aqui, ó, isso é metade, isso é metade e isso é metade. Todas elas estão representando a metade aqui. Então, ó, repara que 1/2 e 2/4, elas acabam sendo duas frações que representam a mesma coisa. E quando eu olho o numerador, eu estou multiplicando aqui o numerador por 2 e o denominador também. Quando eu comparo 1/2 com 3/6, eu estou multiplicando o numerador por 3 e o denominador por 3 também. Então, a ideia para a gente encontrar frações equivalentes é essa. A gente vai sempre pegar o numerador e o denominador e multiplicar pelo mesmo número. Tá? Então, ó, vamos ver mais alguns exemplos aí. Agora, se eu pego a fração 1/2 e eu quero chegar na fração que tem um denominador 10. Cara, para o denominador ficar 10, eu vou pensar, ó, 2 para virar 10, eu multipliquei por 5. Então, eu vou ter que multiplicar lá por cima 5. Então, lá vai ficar 1 vezes 5, 5. Então, o número que estava ali no lugar do A tem que ser 5. Bruno, e se a fração for 3/5 e eu conhecer o numerador? Então, você vai comparar os numeradores. 3 para virar 18, tem que multiplicar por 6. E aí, se você multiplicou por cima por 6, você multiplica embaixo também. Então, quer dizer que o número que está ali no lugar do B vai ser 5 vezes 6, que é 30. Pessoal, uma dica. Toda vez que vocês quiserem descobrir que número é esse, e vocês não conseguirem pensar direto, o que vocês podem fazer? Pega o maior número, divide pelo menor. Quando você faz isso,
você descobre qual foi a variação aqui, né? Só que, se eu tenho uma fração 24/30 e eu quero encontrar uma fração com os números menores, eu não vou multiplicar. Na verdade, eu vou pensar na operação inversa. Eu vou pensar 24 para virar 4, eu tive que dividir por 6. Então, eu posso pegar e para encontrar o valor do C, pegar o 30 e dividir por 6. Então, C vai ser igual a 30 dividido por 6 é 5. E quando a gente faz isso, de dividir a fração pelo mesmo valor em cima e embaixo, a gente está reduzindo o número da fração. A gente chama a fração que a gente não consegue reduzir mais, ou seja, que não tem nenhum divisor comum além do 1, de fração irredutível. Por exemplo, se eu pego a fração 60/48, posso pensar de várias maneiras para reduzir essa fração. Eu quero reduzir ela ao máximo possível. Eu posso pensar assim, bom, os dois números são pares, dá para dividir por 2. Vai ficar 30 e 24. Eles continuam pares. Vou dividir por 2, vai ficar 15 e 12avos. Agora, o 15 não dá para dividir por 2. Opa, mas dá para dividir os dois números por 3. E aí eu vou encontrar 5 quartos. 5 e 4, o único divisor comum é 1. Então, quer dizer que não dá para simplificar mais. Quer dizer que essa fração aí é uma fração irredutível. Tá? Ah, Bruno, quando você mostrou 60/48, eu pensei de cara em simplificar por 6. Ué, ok, vai ficar 10/8. E aí, quando você chegou aqui, você vai falar, calma aí, os dois são pares. Aí dá para dividir por 2, você vai chegar no mesmo 5 quartos. Então, repara que o caminho para chegar na fração irredutível pode ser diferente, não tem problema. O importante é, falou fração irredutível, tem que ser até um único divisor comum ficar igual a 1. Beleza? Show de bola. Agora, a gente vai usar a ideia de fração equivalente para comparar frações. Por quê? Porque se eu pego, olho para essas três frações e falo assim, eu quero colocá-las em ordem. Então, para comparar, seria legal se todas elas estivessem divididas na mesma, em partes de mesmo tamanho, ou seja, de denominadores iguais. Então, eu vou olhar para esses denominadores e eu vou achar frações equivalentes, só que na hora de eu trabalhar com a ideia de frações equivalentes, eu vou ter que multiplicar esse 3 por algum número. Eu vou ter que pegar esse 5 e multiplicar por algum número. Eu vou ter que pegar esse 4 e multiplicar por algum número. Então, repara que eu quero um múltiplo de 3, um múltiplo de 5 e um múltiplo de 4. Só que esses múltiplos têm que ser comuns. E, além disso, eu quero trabalhar com o menor número possível. Então, eu quero o menor múltiplo comum. Eu quero o MMC. Se você não lembra como é que calcula o MMC, eu vou deixar o link da nossa aula sobre MMC aqui na descrição do vídeo. Depois você acessa lá para você dar o confere. Mas eu vou anotar aqui que o MMC entre 3, 5 e 4 é 60. Aí, 3 para virar 60, 3 vezes algum número para virar 60, é o número que eu preciso multiplicar nessa fração. Nesse caso, é 20. Ruim de ficar, de adivinhar, de fazer a conta de qual número é esse, o que você poderia fazer? Que número? Que número nada. 60 dividido por 3, aí você vai encontrar o 20. E aí eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 20 dá 40. 2 vezes 20 dá... Eu vou fazer a multiplicação aqui, por 20. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 20, 40. Aí agora a mesma coisa aqui com a segunda fração. 5 para virar 60,
eu tenho que multiplicar por 12. 5 vezes 12 é 60. 3 vezes 12 é 36. 4 para virar 60 é vezes 15. Então, agora 5 vezes 15 é 75. Então, agora que elas estão com o mesmo denominador, ó, esse cara aqui é o primeiro, esse cara aqui vem depois e esse cara aqui vem por último. Só que esse primeiro aqui, ele teve origem lá no 3/5. Esse cara aqui, que é o segundo, ó, teve origem lá no 2/3. E esse terceiro teve origem lá no 5/4. Por isso que eu vou indicar essas frações em ordem crescente, né? Não vou indicar essas daqui, não. Eu sempre vou indicar as frações que eu estava trabalhando, tá? Beleza. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Vale lembrar que a proposta do canal é sempre trazer um material completo, né? Teoria, exercícios, aqui no link da descrição. É legal você fazer para a gente poder corrigir aí no próximo vídeo. E a aula de correção. Não quer perder nenhum vídeo e ajudar esse canal a alcançar cada vez mais pessoas, já sabe, você pode colaborar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça do mais importante, né? Compartilhe com seus amigos que possam ter interesse nesse conteúdo. Muito obrigado, um abraço e valeu! Até a próxima!